E com essas imagens poderão ver o nosso Felipe Bueno com a camisa da Croácia. 1996 essa camisa. Essa é de 1996, que é mais ou menos igual à toalha de mesa, né, que eles usam até hoje. É muito bonita a camisa da Croácia. Vitória impressionante ontem de virada do time croata contra a favorita Inglaterra. A Croácia vindo de 2 prorrogações, enfrentou mais uma, não chegou aí para os pênaltis, mas num jogo heróico de um time que não parecia capaz de derrotar a equilibrada Inglaterra. E o começo do jogo, primeiro tempo, deu essa indicação com 1-0, logo com 4 minutos, um gol de falta, uma barreira que eu acho que não pulou o suficiente para evitar que aquela bola entrasse. Tive a impressão que o zagueiro que estava na barreira, sobre quem a bola passou exatamente sobre ele, colou o queixo no peito na hora que subiu. Dá uma olhada na imagem. Se ele bota a cabeça pra cima ali, dá um pulsozinho de nada, a bola batia na cabeça dele e ia pra fora. Fiquei esperando o goleiro naquela bola. A Carla Bigato, que chorou amargamente a derrota da Inglaterra ontem, tá aqui inconsolável. A Inglaterra agora disputa o 3º lugar num jogo sábado contra a Bélgica. Isso. Eu acho que vai ser um jogo de dar sono, não sei porquê. Porque a expectativa sempre a Bélgica vai passar por cima. Tem muito mais futebol, muito mais time. Agora França e Croácia numa final inédita. Ontem estava gritando aqui de brincadeira, Croácia, e não me lembrava qual tinha sido o meu palpite para a final da Copa do Mundo, no bolão, no gigantesco bolão que fizemos aqui na TV Bandeirantes, na redação do Jornal da Band. E ontem o Luciano Dorim, nosso companheiro, veio me mostrar, você e mais 2 são os finalistas. Temos 3 finalistas. Por que eu sou finalista? Porque a sua final, imaginada lá antes da Copa, quando elaboramos o bolão, era Brasil e Croácia. Olha só. Agora, isso é porque eu achava que a Croácia, sempre achei que a Croácia estava ali naquele bolo, mas na verdade eu fiz um bolão anárquico. Só que na anarquia, acabei acertando coisas inimagináveis, como a eliminação da Alemanha, né? A eliminação da Argentina, projetei que o Uruguai avançaria mais e tal, de tal forma que no cruzamento de resultados absurdos com resultados, chamemos de lógicos, eu fui juntando pontinhos que o resultado da Croácia ontem acabou de matar os últimos concorrentes diretos, sobramos 3. E se a Croácia ficar em 2º lugar, coisa que eu não torço para acontecer, eu torci no caso do Brasil sendo finalista. Sendo a França, continuo torcendo pela vitória da Croácia para um título inédito. E também para os franceses não acumularem mais uma Copa do Mundo. Eu não quero ninguém chegando perto do Brasil em Copa do Mundo. Deixa o Brasil lá, isolado pelo conjunto de sua obra no futebol, e vamos esperar por Catar daqui a 4 anos. Mas o fato objetivo é que se a Croácia ficar em 2º, este inimaginável apostador faturará pelo menos metade do bolão, porque tem mais um lá que com este resultado empataria comigo. Não é bonito isso? Parabéns. Quem diria? Parabéns. Agora eu botei resultados assim, quer ver? Panamá e não sei o que, eu botei 8-8. Pra ter ideia do bolão que eu fiz, entendeu? 8-8. Bom, minha gente, com a bola rolando aqui agora é só pra fazer uma observação. Que jogo memorável esse de ontem. Que jogo memorável. Achei no primeiro tempo que a Croácia ia tomar uma lavada, porque jogou muito mal. Mas no segundo entraram em campo os 11 da Croácia, 3 dos quais morreram por falência múltipla dos órgãos ainda antes da prorrogação. Tinha gente se arrastando em campo, mas além dos 11 da Croácia, entraram mais 2 em campo. Um técnico que planejou substituições na hora da morte, porque foram impecavelmente bem realizadas, e um último jogador em campo adicional aos 11, além do técnico, coração, né? Que eu vou te contar, aquilo ali foi um jogo de... Não é um negócio de talento. Foi um jogado com alma. Com alma. Inclusive aquele craque do time, o Modric. O que usa o prendedor de cabelo ali, que eu gosto muito dele, o nível de inteligência dele se destaca mais do que do futebol. Ele tem um futebol inteligente. O Modric nem estava num dia estupendo.
Ou seja, nem contaram tanto com ele na sua melhor performance, e mesmo assim o time se superou de uma maneira maravilhosa. Fiquei feliz de ver um time jogar botando o coração em campo para valer mesmo, de verdade. Algo, me perdoem, que falta, o que eu acho que faltou muito a várias seleções, incluindo a nossa. Sabe, aquele meio metro a mais, sabe, de abandonar qualquer representação, qualquer pretensão e ir pro sentimento, ir pro jogo, pra guerra no sentido esportivo da palavra, né? Parabéns para a Croácia. Agora, a França, sem dúvida, é mais time, tá com um timaço a França, pela ordem natural das coisas. Eu ganho o bolão e sofro uma derrota na minha vontade de ver a Croácia campeã do mundo, né? Jogando aqui para o nosso campo, para a nossa várzea do dia a dia, hoje eu fiz uma coisa que às vezes eu faço quando manipulo os jornais, dos quais extraio alguns dados que se somam aos da véspera, no Jornal da Band, nos outros telejornais, ao noticiário geral, para tentar formular aqui algum bate-papo inicial com vocês, todo dia às 7h30 da manhã. O que eu faço nessas ocasiões? Às vezes eu vou cortando de vários jornais, várias páginas que confluem para a mesma linha de raciocínio. Geralmente eu consigo cortar um pedaço, né, ou dois de um jornal e faço ali o meu recorte e cola. Hoje, se vocês vissem, e os que estão aqui no Facebook estão vendo, eu recortei umas 8 páginas de várias notícias espalhadas pelos jornais que convergem para o mesmo raciocínio que eu queria fazer aqui, e me dei conta de que nesta profusão de recortes está a essência do que eu tenho afirmado e vou reafirmar hoje. A confusão no cenário eleitoral para a eleição que teremos daqui a menos de 3 meses só faz aumentar, ao contrário do que costuma acontecer em qualquer processo político, que à medida em que a data limite, que é a eleição, vai se aproximando, as forças políticas vão se acomodando, afunilando em convergências para produzir o que as eleições produzem, que é um resultado que expresse ali a soma de forças, a soma de intenções, de pactos e de acordos. Tivemos ontem, e os jornais estão registrando hoje, uma reunião do chamado Centrão, que congrega partidos nanicos e meio nanicos, ou nanicos pelo número da bancada, ou nanicos pela carência de propostas políticas, ou nanicos porque são pequenos ideologicamente mesmo. E na casa do também nanico Rodrigo Maia, em Brasília, esse Centrão é importante porque ele reúne várias legendas, e na soma dessas legendas eles têm mais de 4 minutos garantidos de propaganda na televisão durante o período eleitoral. Esses segundos são valiosíssimos para que candidatos que têm pouca visibilidade e alguma perspectiva de voto consigam agregar essa visibilidade a essa perspectiva. Marina Silva, por exemplo. Marina Silva está bem nas pesquisas, mas tem pouquíssimo tempo de televisão. Jair Bolsonaro está muito bem nas pesquisas, mas tem pouquíssimo tempo de televisão. Que efeito poderá produzir a ausência desses candidatos na televisão durante a campanha eleitoral sobre suas campanhas? Ou mais que isso, que efeito poderá produzir sobre candidaturas que hoje não estão muito visíveis ou não estão decolando, como a de Geraldo Alckmin, o fato de contarem com um bom tempo de televisão porque tem partidos maiores, tá certo? Então, a disputa por esses segundos, tá? Que depende, por exemplo, do fiel da balança, que esse aglomerado de legendas chamado Centrão, a despeito da proximidade da eleição, a cada dia que passa se mostra mais inviável. Essa reunião de ontem saiu versão para tudo quanto é lado. Um querendo apoiar o Bolsonaro, outro querendo apoiar o Geraldo Alckmin, outro não querendo apoiar ninguém, de tal forma que nesse fato do qual deveríamos colher uma indicação que avançasse na reflexão sobre o que vai acontecer, caminhou para trás. Aí você vai para
o PSB. O PSB, que estava aí considerando a possibilidade de aliar-se com o Ciro Gomes, também anunciou que tende a ficar neutro na eleição. Ou seja, não embarca com Ciro, o que significa não dar ali uma ideia de que a candidatura de Ciro pode romper o seu razoável isolamento também. Ciro depende de Lula não ser candidato e não indicar candidato próprio para poder herdar o espólio de votos do PT, na hipótese de Lula não viabilizar sua candidatura ou não indicar um candidato próprio. Você tem a Marina Silva também, diante dessas dificuldades, estou lendo hoje nos jornais, a Marina Silva cogitando fazer uma chapa puro sangue, ou seja, ela que tem um partido modestíssimo do ponto de vista de bancada, que não lhe garante, olha, vou até dizer aqui uma coisa, pela lei atual, a Marina Silva não tem presença garantida sequer nos debates eleitorais, nos debates presidenciais nas emissoras de TV. A despeito de ser a candidata que está entre os 3 mais bem colocados nas pesquisas de opinião, a Marina Silva não tem bancada no seu partido, sozinha, para garantir presença nos debates eleitorais. E também não tem tempo na televisão, no horário eleitoral gratuito. E a despeito dessa dificuldade, que é enorme, porque ela precisa dessa visibilidade durante a campanha para colocar suas propostas, etc. e tal, ela própria, diante das dificuldades enfrentadas no cenário de hoje, ela está cogitando, li hoje nos jornais, fazer uma chapa puro sangue. Ou seja, você tem aí, vejam, vai colocando candidatos, vai colocando cenários e o cenário não prospera no sentido de tornar-se mais claro, mais definido. Já passamos por Bolsonaro, por Marina, por Ciro. Vamos para o Lula, para o PT, o dilema do PT. Eu tenho um palpite aqui. Vamos esquecer o que está nas redes sociais. As redes sociais, como bem disse aquele especialista da Fundação Getúlio Vargas, cujo nome me falta agora, elas são pautadas no campo político pelo amor, e aliás em outros também, pelo amor e pelo ódio, pelos sentimentos extremos. Vamos esquecer o que está nesses territórios contaminados pela militância mais virulenta e vamos olhar para o conjunto do eleitorado. Esse eleitorado está majoritariamente indeciso, majoritariamente perdido na selva, na escuridão. As pessoas não sabem direito para onde vão, em quem vão votar. Primeiro porque a classe política não se define, não define o seu próprio desenho eleitoral. Depois porque o quadro é escalafobético mesmo, né? Nós estamos num período da nossa história no campo da política que é para confundir qualquer um mesmo, né? A classe política deve fumar um bagulho todo dia de manhã, cada um bagulho diferente, batem cabeça, cada dia você vê uma coisa mais maluca, mais assustadora, que confunde cada vez mais as pessoas. Tenho dito aqui nas palestras que às vezes eu vou dar, ou debates dos quais participo, eu pergunto para o auditório, quem já tem candidato? Aí 3 ou 4 levantam o dedo, o braço. Quem já tem certeza em quem não vai votar? De jeito nenhum. Aí um número maior levanta o braço. E quem não tem ideia do que vai fazer, aí todos, quase 100% levantam o braço. Esse é um retrato do que há hoje no eleitorado brasileiro. Se você perguntar hoje para 150 milhões de eleitores ou 100 milhões de eleitores, não sei o que eu vou fazer. 3 meses da eleição. E o fator Lula é um fator importante porque se Bolsonaro e Marina estão razoavelmente no páreo das pesquisas, Lula está liderando, continua liderando. E nos últimos movimentos feitos pelo núcleo duro da candidatura do Lula, aconteceram fatos que eu aqui com meus botões não sei se favorecem a ideia mais valiosa para uma estratégia que ajude Lula, que é a ideia de vendê-lo como vítima de um complô coletivo das elites, do judiciário, da direita, da grande imprensa, como queiram aquele discurso, para colocá-lo como sendo o nosso Mandela.
o nosso Martin Luther King, o nosso Tiradentes, aquela vítima do sistema, e é vítima do sistema porque foi o pai do povo, né? Repetir aquela trajetória que Getúlio cumpriu depois do seu autoexílio em São Borja, entre 1945 e 1950, quando voltou eleito pelo voto, depois de 15 anos de uma ditadura comandada por ele, com tudo que as ditaduras têm, saiu do governo apeado por um golpe, um golpe contra um ditador e tal, sucedeu-se ali uma eleição, a Constituinte 46, não sei o quê, bababá, teve uma eleição, teve um governo eleito, depois quem sucederia esse governo? Quem veio de São Borja do exílio? O pai da nação, o pai dos pobres, Getúlio Vargas, e teve uma vitória consagradora, arrasadora. A ideia de que Lula poderia sair do seu calvário na prisão para algo do gênero é uma ideia cultivada e sei lá se é viável ou não é. Para isto era preciso que a ideia de Lula vítima fosse trabalhada com alguma qualidade estratégica. E o que estão fazendo os lambões que cercam Lula? Estão afrontando a justiça no seu conjunto com manobras cafajestes de toda a natureza. Ontem o STJ rejeitou 140 e tantos habeas corpus em favor do Lula, em que os autores não tiveram sequer o cuidado de elaborar peças com argumentações próprias e portanto, individuais, de defesa do direito do preso, ou de defesa da liberdade do preso. Fizeram como é, copia e cola, é assim que diz? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, e produziram 143 pedidos de habeas corpus. Assim como foi uma coisa também cafajeste, do ponto de vista da sua urdidura, da sua elaboração jurídica, aquele pedido de liberdade encaminhado para o juiz petista lá do TRF4, num plantão, não sei o quê, no domingo, esse tipo de coisa que teria como foco fortalecer a imagem de vítima do Lula, no meu entendimento, está melando, está atrapalhando isso. Prova está que a defesa formal de Lula, que é conduzida por profissionais, não embarcou. Prova é de que o resultado disso é a percepção que passa para esse grande público indeciso de que tem um pedaço disso que é vítima e tem um pedaço disso que é malandragem, esperteza. A construção dessa imagem acaba sendo fortalecida, por exemplo, quando se proíbe Lula de dar entrevistas dentro da prisão, coisa que o Bernardo Melo Franco hoje está dizendo, mas se o Fernandinho Beiramar e a Suzane von Richthofen e o não sei o que VC, se os marginais presos, famosos, o Marcola dá entrevista dentro da prisão, por que o Lula não pode dar entrevista dentro da prisão? Isso aí fortalece a ideia de vítima, ok? Ok. Agora, 143 habeas corpus copiados um do outro, e um pedido de habeas corpus num plantão para um juiz petista, contra o qual a Procuradoria-Geral da República pediu abertura de processo criminal ontem no STJ, isso aí fortalece a ideia do malandro, da articulação esculhambada, a coisa de vamos nessa, e atropela a justiça, atropela as instituições e tal, que não funciona para fazer a cabeça desse grande eleitorado que está indeciso. Bota tudo isso dentro de um liquidificador, gira por uns 10 segundos aquela hélicezinha e o que vai sair lá de dentro é um troço que não é comestível, não é respirável, não é bebível, é indefinido, cheira mal, não é aproveitável, também não é cocô, porque se fosse cocô, pelo menos você dizer é cocô, mas ninguém sabe o que é. É uma massa disforme, com um cheiro estranho, um nome que a gente não conhece e que a gente, de alguma maneira, precisa dar conta dela, porque faltam só 3 meses para aquilo encontrar uma função. É isso aí, vamos lá.